Olá, hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre, Camila Barretos, CEO da Brazilian Luxury Travel Association, BLTA, que representa o Brasil no universo do luxo, da hospitalidade, globalmente. Camila, seja bem-vinda. Um prazer enorme ter você aqui. É nosso. Bem-vinda, Camila. Então, tá bom. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui e falar um pouco do turismo de luxo no Brasil e internacionalmente. A BLTA realmente reúne o que há de melhor na hospitalidade aqui no Brasil. Então, são 61 hotéis e 8 DMCs, que são os Destination Management Companies, operadores que promovem a jornada desse viajante internacional e conectam os destinos e os melhores serviços. Então, vamos lá. Estou Vamos. super à disposição de vocês. Vamos bater esse papo e falar um pouquinho de hospitalidade, de hotelaria, de experiência, que eu acho que é isso que a gente Exato. gosta de fazer, né? Gostamos, amamos, né? Por isso temos toda essa, inclusive cursos juntas, né? Estamos Aham. aí com alguns projetos e quero que você comece se apresentando, contando como você chegou aqui, o que te Nossa. encanta na hospitalidade. Gente, se eu contar para vocês que foi totalmente por acaso, vocês vão falar, não, não é verdade. Mas foi por acaso. Eu sou advogada, eu estava no último ano da faculdade de Direito e eu já trabalhava num grande escritório de advocacia, tinha uma rotina assim super estressante. E junto com outras estagiárias, a gente falou assim: ah, não, isso daqui não dá certo, vamos ter um bar. Bar? Como assim ter um bar? Não, vamos ter um bar, mas a gente precisa ter um bar muito bem feito, estruturado, tem que ser um bar que possa receber pessoas. Eu acho que eu já tinha hospitalidade no sangue, né? E aí a gente falou assim: bom, mas o bar tem que dar certo. Então, quando a gente cria um negócio, é que nem filho, né? Tem que dar certo. E aí a gente resolveu, bom, alguém vai estudar para isso. Aí elas olharam para mim, eu sou filha de mãe italiana, eu sempre viajei bastante, falo diversos idiomas, falaram, você que vai estudar. Me inscreveram no vestibular do Senac na época, eram poucos os cursos de hotelaria, não se falava nem hospitalidade, falava ou hotelaria ou gastronomia. E aí eu estava indo para a França trabalhar numa empresa super quadradinha, contratos, fazer um estágio de 2 meses. E elas me falaram: olha, você entrou na faculdade, agora você vai ter que fazer. E eu falei: bom, tudo bem, eu vou fazer. Vou terminar o meu curso de direito e vou começar a faculdade de hotelaria, que na época era o curso superior de tecnologia em hotelaria, não existia nenhum bacharelado. E eu comecei a fazer o Senac. E me apaixonei, gente. Hospitalidade É encantador, né? é encantador. E aí eu terminei a faculdade. Para concluir o curso, eu precisava de um estágio obrigatório. E eu falei assim: nossa, mas eu sou advogada, como é que eu vou trabalhar? Vou carregar bandeja em algum lugar? Obviamente que a história do bar já tinha caído por terra, porque uma vez que você entende que os hóspedes, assim, os viajantes, os clientes, eles só veem o glamour. Agora, por Uhum. trás do glamour tem muito trabalho, muita atenção a detalhe, muita coisa. E aí eu fui trabalhar num resort de esqui de luxo nos Estados Unidos, em Vail Resort. Eu trabalhava para um hotel em Beaver Creek. E lá eu tive a certeza de que era isso que eu queria fazer. Então eu fiquei lá um ano e meio, voltei para o Brasil, trabalhei na rede Intercontinental, que hoje é um dos grandes nomes que juntou, né? Um vai comprando o Aham. outro. Trabalhei para o Hotel Emiliano, e depois dei uma pausa quando eu tive meu primeiro filho. E ao voltar a trabalhar, eu fui para o varejo, mas sempre no segmento de luxo. Uma vez que você é picada pelo Ah, mosquitinho do luxo, voltar não para sai. trás é muito difícil, né? E aí eu trabalhei, era o comecinho da rede Saint Marché de supermercados. Eles Sim. queriam oferecer uma experiência diferenciada. Então não é simplesmente abastecer a despensa de casa. Uhum. Eu acho que quando você está no universo do luxo, do alto padrão e migrando para o luxo, você tem que oferecer uma experiência completa. Perfeito. Então, os sócios na época identificaram de que pessoas da hospitalidade tinham esse poder. E aí eu trabalhei no Marché durante 4 anos, aí já estava na hora de sair, eu fui convidada para fazer a abertura da operação da Sephora no Brasil, como gerente de operações,
tive uma breve passagem por lá, e aí eu resolvi sair, parar por um tempo, administrei um escritório de arquitetura, então também tinha essa questão da experiência do cliente, né? Não é o arquiteto enfiar a goela abaixo do cliente, um projeto. Não, ele precisa entender, colocar o cliente no centro, que é isso que a hospitalidade faz muito bem. E trabalhei no escritório de arquitetura, depois junto com uma amiga da época de hotelaria, a gente teve uma consultoria que existe até hoje, a Mandarina Global, e o interesse da Mandarina era realmente levar a experiência que os hóspedes têm nos hotéis de luxo para qualquer ramo de negócios. E o hoteleiro, a pessoa que vem do universo da hospitalidade, sabe que quando a gente fala de experiência, isso está no DNA do hoteleiro. Sim. Hoje todo mundo, todos os segmentos de negócio estão falando de customer experience, user experience, mas isso está no sangue do hoteleiro. E aí a gente teve essa empresa de consultoria que existe até hoje, só eu que me distanciei, porque eu fui trabalhar para um dos nossos clientes, eu fiz a implantação do Barracuda Hotel e Vilas. Sim. E aí ajustei a azeitar a operação, né? Era um produto muito único, autêntico, no litoral de Itacaré, então, e que queria se posicionar muito bem. E transformou, né? E transformou, realmente transformou, e é muito legal quando a gente vê que existe uma história por trás daquilo. Então, não necessariamente nasce para ser um negócio, mas se transforma num negócio. E quando você tem a autenticidade daquilo, você tem histórias concretas por trás, que tem uma paixão, o negócio se torna muito mais consistente. E aí, estava no Barracuda, houve uma oportunidade de vir para a BLTA, que aconteceu em outubro do ano passado. Então, estou muito feliz de agora estar à frente dessa associação que reúne o que há de melhor na hospitalidade no Brasil. E o diploma de advogada ficou... O diploma de advogada, ele existe, eu tenho OAB, porque eu falei assim, já que eu cheguei até aqui, eu vou concluir, né? Então, eu acho que essa coisa de... A autoexigência te leva para frente. Dentro do luxo, isso é muito comum. Né? Porque chegar no topo é um caminho difícil. Não vamos chamar de desafiador. Não é difícil, porque é muito de interessante. formiguinha, né? Ele é um passinho Só que cada quando vez. você chega no topo, o mais difícil é se manter lá. Sim. Então, dentro do universo do luxo, uma vez que você está no topo, é difícil dar um passo para trás, né? E Camila, dentro dessa sua experiência, né, de mais de 20 anos aí nesse universo, transitando nesse universo, como é que você descreve hoje o turismo de luxo, né? O que conceitua um hotel ou uma operadora como, não, eu faço turismo de luxo? Olha, a qualidade não é negociável. Então, você tem que ter qualidade em tudo, na estrutura física, no serviço, na gastronomia, na arquitetura, naquilo que você oferece, na experiência como um todo. Então, você pode pensar que você tem um prédio maravilhoso, que o seu chefe é incrível e oferece uma comida maravilhosa, e aí você entra no quarto e deita e o lençol é áspero. Acabou. Você fala, nossa, mas é só um detalhe, mas é o detalhe que faz a diferença. Então, acho que o que diferencia o luxo do bom realmente são os detalhes, todos os detalhes. Então, você passa por tudo. E parece que é como eu falei no começo, né? Que todo mundo só vê a parte que é tranquila. Parece que tudo funciona muito bem, mas tem muito trabalho por trás disso. Eu sempre falo isso. O luxo é todo mundo tem esse glamour, acha que é glamouroso, que é só puro glamour, passear, que delícia, aproveitar. Né? E, nossa, e o Só piano que a gente carrega? O peso disso é realmente enorme, porque é prezar todo momento pela qualidade, pela entrega de alto nível, sempre surpreender, superar. Então, o que você fez ontem, hoje tem que ser muito melhor. Sim. E essa jornada do cliente encantadora, né? Do início ao fim. Eu falo muito isso, assim, para os clientes, né? A gente começa aqui, só que cada pontinho aqui importa. E não o dá para staff quebrar. que tem por trás também, né? Muitas operações desses hotéis, às vezes, tem um staff que é o dobro do número de hóspedes possível. Pelo menos o dobro. Então, a gente fala aí de pelo menos
2,5 funcionários por unidade habitacional. Tem hotéis que chegam a ter 5, dependendo Uau. do serviço que eles querem Uhum. oferecer, da quantidade de experiências, do local onde eles estão inseridos. Então a gente tem que estar sempre com o olhar muito atento. E a gestão disso Ah, tudo, né, de pessoas, que é extremamente desafiadora. A gente é. fala muito sobre a hospitalidade ser um dos lugares mais complexos de você entregar, por ser um serviço, por envolver tanta gente, um staff tão enorme e muitas pontas, né? Então tem o restaurante, tem o bar, tem a piscina, são muitos serviços em um local só, e a gente vê a complexidade hoje desses empreendimentos cada vez trazendo mais experiências para esse cliente, então fica ainda mais complexa a operação. Uhum. Mas a minha pergunta é: o Brasil está pronto para entregar esse produto de alto luxo? Como você tem visto o nosso mercado nacional em atender principalmente a expectativa do estrangeiro aqui, né? Olha, Celina, eu tenho absoluta certeza de que o Brasil hoje já oferece produtos que estão em pé de igualdade com os melhores do mundo. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem algo que é genuíno. Então, o serviço, o calor humano, que é isso que hoje o luxo procura, porque padronizar, você padroniza, mas o luxo busca individualizar e tratar cada um como se ele fosse único. A personalização, né, que a gente Essa tanto fala. esse é o grande diferencial. Então, dentro de um serviço de qualidade, de um padrão, você precisa tratar cada um de acordo com aquilo que é interessante para ele, Uhum. e não de acordo com o teu script único. É colocar o cliente sempre no centro das decisões. Tudo que você faz é voltado para o cliente, lembrando que um é diferente do outro. Então, se você por acaso teve algum problema ou alguma insatisfação de um hóspede dentro de um hotel, não ache que você mandar para ele uma champanhe Uhum. das melhores do mundo vai resolver o problema. É. Você precisa Às entender. vezes ele nem bebe, né? Não, ele não bebe, ele fala: Nossa, mas champanhe, a minha adega tá Tá cheia. cheia. Eu Isso. quero Posso que comprar, alguém né? me faça um pedido de desculpas. Eu quero que alguém entenda qual é o meu Humano, né? problema. Então, eu acho que o luxo hoje tem esse desafio de realmente saber aproveitar todos os avanços da tecnologia, mas sem perder a humanização. Uhum. Então, mantenham as equipes. Os hotéis de luxo têm que ter olho no olho, tem que chamar pelo nome, tem que saber que esse é o fulano de tal, que ele gosta disso, que a família tem aquilo. Então é todo um ecossistema que está em torno daquilo. Uhum. E eu acho que o Brasil tem condições de oferecer isso, porque o brasileiro ele é muito afetuoso. O brasileiro gosta de receber, é natural, é genuíno. E quando você respeita essa autenticidade e quando vem de dentro, porque você treinar e falar assim: "Ah, você tem que tratar todo mundo bem". Isso é uma coisa, mas quando vem de dentro é muito mais gostoso. E eu acho que o luxo hoje em dia se transformou, não é mais a respeito de superlativos, é a Uhum. respeito daquilo que é único, que é individual e de que é feito para aquela pessoa Sob naquele medida, né? determinado momento. É. Porque a mesma pessoa pode ter necessidades diferentes de acordo com o momento de vida que ela está vivendo. Sim. Então, o luxo, oferecer um serviço de luxo é saber customizar de acordo com a necessidade daquele cliente. E lógico, a gente está falando de uma qualidade que não pode ser colocada em questão. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Tem um caminho ainda grande a ser percorrido, principalmente com o turismo internacional. O Brasil tem um potencial gigantesco. A Uhum. gente tem tudo nesse país. A gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem natureza, a gente tem um patrimônio histórico, cultural, música, arquitetura, tem de tudo nesse país. Mas o turista internacional ainda não conhece. Então, um dos grandes desafios é promover o Brasil com toda essa diversidade, essa riqueza que existe aqui. E quando a gente fala dessa diversidade, né, você consegue identificar alguns lugares que já estão mais, né, já estão mais na mira desses turistas internacionais, e quais ainda estão a ser explorados, né?
O Brasil é muito conhecido pelas praias, Sim. né? Então, são mais de 8.000 quilômetros de uma costa que ela acaba sendo diversa, porque quando você vai do sul ao norte do país, a paisagem ela vai Muda. mudando. Uhum. É, Paisagem, as pessoas, a culinária, né? exatamente. Então, e eu acho que essa é a grande riqueza do Brasil. Uhum. Então, essa diversidade é um dos grandes atrativos. Hoje, o turismo de luxo, o viajante internacional que tem a condição de passar Uhum. por experiências diversas em todos os lugares do mundo, sabe que o Brasil tem praia. Então ele quer saber o que mais tem no Brasil. O que que tem no interno do Brasil? Então existe um movimento de descobrir essa riqueza do Brasil para o interno do Brasil. Então a gente tem lugares de natureza exuberante como o Pantanal. Agora a gente Sim. tem os lençóis maranhenses, que são o patrimônio da Unesco. Então a A gente própria precisa. Amazônia, né? E A tudo. Amazônia sim teve, mas era difícil, né? Ainda é Uhum. O acesso, difícil né? o acesso à Amazônia. Então esses são os grandes desafios do Brasil ainda. E sabe o que eu Essa. vejo? É. Desculpa, Camila, mas ontem a gente está até empolgada aqui, porque É. ontem nós tivemos uma reunião sobre o projeto que a gente tem com a ESPM, que é voltado para a hospitalidade, né? Então, e conversando sobre o projeto ontem, eu fiquei, assim, mais uma vez, feliz por a gente estar indo caminhando para a quinta edição desse Uhum. curso. E o mais interessante é ver como o Brasil tem sido criativo na promoção de experiências memoráveis. A gente vê barcos na Amazônia, né, sendo de alto luxo. Então, para esse turista internacional, ele vai conhecer a Amazônia, mas de uma forma muito particular. Então, dentro desse roteiro do curso, a gente traz esses negócios que surpreendem. Tem o que que você traria hoje de grande inovação no mercado de luxo e turismo brasileiro como um case assim que todo mundo deveria conhecer? Tem algum projeto que você vê ou que esteja em construção que realmente atrai esse turista internacional? Olha, gente, tem muita coisa acontecendo no Brasil. É assim, eu acho que existem investimentos, as coisas a gente não consegue nem acompanhar a quantidade de coisas que vão surgindo. Eu acho que é muito importante ter também, no pano de fundo, que hoje, quando a gente fala de turismo de luxo, a gente tem que pensar na sustentabilidade. Uhum, Então, todos esses projetos, eles têm que, obviamente, mostrar o que há de mais diverso no país, mas eles têm que preservar aquilo, tomar cuidado com aquela localidade. Então, ainda existem diversos entraves, tá? De norte a sul do país, a uhum. gente tem muita coisa acontecendo. Eh, existe essa preocupação em oferecer um turismo mais do que sustentável, regenerativo. Então, de você ir para aquela localidade e você identificar quais são as necessidades daquela comunidade e promover isso para o turista, porque esse turista internacional, ou mesmo o turista brasileiro que tem Uhum. alto poder aquisitivo, ele tem acesso a tudo. Exa Agora, comer um peixe fresco na beira do rio, que acabou de sair do rio, pescado por um pescador que sabe toda a história daquela localidade, isso é muito transformador. Sim. exatamente. Então, eu acho que existem diversas oportunidades, tá? Eu Uhum. não gostaria de nomear nenhuma Sim. delas em específico, mas que o luxo pode ser muito simples. Sabe uma coisa que eu falo, Camila, Hum, e até são projetos que eu tenho, é esse olhar para a brasilidade no luxo. E uma das coisas, eu acho que foi muito legal também o curso que acabou, de encerrar semana passada, que o nome é esse, a gestão da brasilidade no luxo. Como que a gente faz exatamente essa promoção das nossas riquezas naturais, do nosso povo, da nossa cultura, de uma forma tão atrativa, e aí a gente fala muito de conceito de marca, trabalhar muito essa questão do branding, de fazer a experiência casada, né, com aquela imersão na cultura. E eu acho que a BLTA tem feito esse papel de levar o Brasil, né, essa bandeira para fora, que o mundo possa ver as riquezas naturais e sem aquele medo, aquele receio, né? Porque internacionalmente ninguém fala português. Até Fernanda Torres recentemente deu aí uma aula sobre ah, isso, né? O quanto é difícil a gente alcançar esse patamar,
Exatamente, pelas barreiras linguística, de acesso mesmo, né, até chegar na Amazônia, fazer então, essas particularidades do Brasil, e aí entra o nosso nome também aí da nossa comunidade, que é raridades. Então, esses hotéis raridades, essas experiências que são raras no mundo, a gente pode proporcionar aqui no Brasil, e eu acho que isso é o maior luxo. Não é sobre poder aquisitivo, é sobre algo muito especial e muito único, né. Único, autêntico, genuíno, que Sim, está lá escondido e que as pessoas que estão naquele Isso, lugar e oferecem aquilo não têm a ideia é. do poder transformador que é aquilo. Então, o fato de você ter um turista internacional que já viajou pelo mundo inteiro e levar ele naquela comunidade ribeirinha para ver como que se pesca o peixe, montar uma fogueira e assar o peixe, comer o peixe com a mão. Isso é Hum, luxo, é, porque isso é experiência transformadora. Esse tipo de coisa ele vai lembrar. A cama gostosa, lógico, mas aquilo é o básico, não dá para você esperar só que você vai uhum, ter, você tem que trazer algo de diferente. E exato. esse diferente pode ser muito simples. sim. E esse diferente, quando um hotel ou uma operadora vai se associar à BLTA, por exemplo, né, o que que você pode citar alguns exemplos do que caracteriza aquele hotel ou aquela operação como de luxo para poder fazer parte dessa associação? Olha, a qualidade, a gente tá sempre falando na qualidade, mas tem que ter uma autenticidade. Então é a mesma coisa de você Uhum, falar assim: "Ai, todo hotel de luxo tem secador". é, Hã? uhum, Qualquer hotel hoje em dia tem Aham. secador, entendeu? Mas todo hotel de luxo tem que oferecer algo que é autêntico e único daquela localidade. Você tem que perceber de que você está num lugar que te oferece conforto, que oferece serviço, mas que oferece algo que é único daquele lugar. Então, você ter a experiência de ir para a praia e pescar siri, porque aquela comunidade tem uma faz uma comida que é feita com a patinha do si, isso é luxo. Uhum. Ou você ir para um outro lugar onde você tem um patrimônio cultural, eh, uhum, incrível e você valorizar aquelas festas regionais, que podem ser muito simples, então exato. é a festa folclórica, Uhum. que faz parte do cotidiano daquela localidade, e você mostrar isso. E sem vestir, é deixar ela do jeito que ela é realmente. Então, Genuíno mesmo, o né, como você luxo tem falou. que ser muito autêntico, tem que ser de verdade. E trazer as pessoas que fazem parte daquele dia a dia daquela comunidade é muito importante. É mais rico ainda, Valorizar né. e, Uhum. acho que existe um desafio, sim, porque às vezes as pessoas não têm nem ideia da dimensão do mundo e do poder que elas têm de transformar. Por isso que a gente tem que investir em qualificação, em treinamento, Sim. mas tem que deixar. O importante não é transformar a pessoa, e sim pegar o que ela tem de melhor e guiar. Uhum. Então, existe uma linha muito tênue É o lapidar, nisso, né, mas é o é o lapidar, lapidar, exatamente, sem mexer na essência sem da mexer na essência. exato. Porque quando a pessoa fala, e ela fala com o coração, e o brasileiro faz isso, Aham. o turista se encanta, porque ele fala assim: "Nossa, o que que você gostaria de oferecer para o seu melhor amigo?". Então acho que aí é onde a gente tem a grande diferença. Camila, eu sou 100% alinhada com a tua fala, por isso o nome do podcast, O Novo Olhar do Luxo, porque é realmente esse olhar de entender o valor daquele momento, o valor daquela pessoa, por mais simples que seja, o valor daquela experiência, e não é sobre tamanho, não é Não. sobre o poder aquisitivo, não é sobre, a complexidade da operação, é realmente identificar essas pérolas, essas joias raras, e você trabalhar com treinamento, com um olhar muito afiado, com um olhar, realmente de entender o valor e trazer a transformação. Eu acho que não só ali conceito de marca, branding, marketing, que hoje todo mundo é refém desses Uhum. investimentos, né, de um vídeo legal, de promoção do seu hotel, ou de você treinar muito bem esses funcionários, mas é que todo mundo esteja alinhado com essa visão. Porque é isso, quando você tem esse DNA de marca, é que realmente conecta com o cliente final, né? Com quem vai passar por ali, vai entender o valor daquela pessoa que está ali
fazendo peixe assado, o valor daquele que trouxe a tua toalhinha na piscina. Então é todo esse abraço que esses ambientes trazem, porque tem um DNA alinhado, tem essa visão da importância do detalhe. E eu acho que quando a gente pensa no Brasil, né, e a gente tem, eh, somos ainda um país de terceiro mundo, a gente tem diversos desafios, principalmente nessa qualificação da mão de obra. Sim. Uhum. Mas se você olhar para aquela mão de obra que é genuína, que tem a atitude correta, o conhecimento você consegue ir desenvolvendo aos poucos. Uhum. A atitude vem de dentro. É. Então a gente tem que dar o ambiente necessário para que a pessoa possa ter a atitude correta. E a gente Então esse é o fala desafio é. dos empreendedores que estão dentro desse universo do luxo. É tirar o melhor de cada um, é não querer padronizar. Uhum. As equipes diversas são muito mais ricas. Uhum. Você tem aquele que gosta de falar, você tem aquele que gosta de fazer a parte da organização, você tem aquele que é super proativo, tem o criativo. Então, Uhum. aproveite o que há de melhor em cada um. E dê asas para as pessoas, dê autonomia, mas sempre tendo valores muito claros de qualidade, de personalização, Uhum. de atenção e de que todos os detalhes fazem a diferença. E Uhum. a hospitalidade nada mais é do que o ato de servir, né, a atitude do servir. E isso engloba como você trouxe na sua trajetória, né, desde o varejo, todos os detalhes. Hoje a gente fala o luxo é sobre hospitalidade, né, seja o mercado imobiliário, seja, um advogado, um médico, o dentista, é toda essa atitude do servir. Então, na hospitalidade, né, na hotelaria, a gente tem isso com mais evidência. Eu acho que a gente conecta a palavra Uhum. hospitalidade à hotelaria, mas na verdade a hospitalidade é o ato de receber bem, de bem receber, né? E é fantástico encontrar pessoas que têm essa visão de entender que o luxo, esse novo olhar realmente, né? Ao longo da história, a gente sabe o quanto o luxo vem sido falado, transformado, questionado também, e muito ainda aqueles alguns grupos ainda achando que é sobre ostentação, que é sobre marca, que é Não, sobre. E não é isso. Estamos aqui realmente trazendo essa visão que é sobre eh, esse olhar do que é diferente, do que é atraente e do que é feito com muito esse ato de servir e com muito zelo, né? E uhum. essa atenção aos detalhes. Eu fico super feliz e como eu morei fora há muito tempo, eu tenho essa bagagem de olhar o Brasil com muito carinho, Uhum. porque quando você está lá fora, fiquei 10 anos fora, e aí você sente a falta desse aconchego, desse afago, e Só a gente tem, né? só, só, É muito único, muito. porque é autêntico, é genuíno. Sim. E é É. exatamente, eu já tive em vários hotéis do Aham. mundo, e Dubai, né, o É. grande que todo mundo É. é a meca do Aham. luxo, mas aí de repente você sente falta daquele aconchego, do calor humano do carioca, lá da Bahia, e é realmente um lugar onde a gente fala assim: "Tem algo de especial no Brasil, tem algo aqui que só tem aqui". Tem brilho no lar, tem calor humano. É. E E às e vezes até o mesmo serviço que a gente faz aqui num hotel, por exemplo, se você for viajar para um hotel na Europa, às vezes é o mesmo serviço, É. mas o jeito como a gente exatamente. faz diferença, né. Então não é nem o a gente não está falando do o que, a gente está falando do como é feito. Uhum, E eu acho que esse como é muito muito importante e muito interessante de ser valorizado. Eu estava pensando, né, hoje muitas quando você vai tentar manter uma régua, então você fala: "Putz, todos os hotéis de luxo precisam ter equipes bilíngues uhum. para receber esse turista internacional". E aí eu trago essa pergunta até para vocês que estão muito dentro desse universo do luxo. Vocês acreditam nisso? Porque eu tenho uma visão um pouco diversa. É lógico que é importante saber se comunicar, mas é muito mais importante a atitude do como você vai se comunicar Uhum. e a criatividade de trazer outras formas de comunicar do que exatamente você conseguir falar a língua que aquela outra pessoa fala.
E aí eu acho que isso o brasileiro faz muito bem, porque Então, o o brasileiro dá um turista, jeito, o né? turista estrangeiro aqui, ele se sente muito acolhido por Acolhido. nós. Ele vai, É. o funcionário daquele lugar, ele vai fazer de tudo para conseguir entender o que você quer, para te oferecer, diferente de quando a gente viaja para É. um lugar que a gente não, que não é a nossa língua, que às vezes é um lugar que não fala inglês, né, Não, e tão de que é bem. frio, e eu acho que com essa questão dos países que são destinos Uhum. já muito consagrados de turismo internacional, eles estão tão cansados que agora eles começaram a tratar mal os Não turistas. queremos É. mais, né? Entendeu? A Aham. gente não quer mais, mas isso depõe contra, né? Sim. Então, será que é essa a maneira? Não, não é essa a maneira. E na Então, venham para o hospitalidade Brasil. A gente quer, queremos. Venham. e na hospitalidade é muito ler o outro, né, sobre essa empatia, que é realmente que vai além do diálogo, de uma fala, da comunicação verbal. É você olhar o outro e entender que com o olhar ele está querendo uma água, entender que ele está com calor e lá você propor uma solução. Eu acho que é essa hospitalidade, esse carinho, esse afago que o brasileiro tem, esse senso, né, É o do perceber o servir. outro. É. Eu acho que É. tá aí, né, é no perceber. É Uhum. não deixar Não esperar que ser. ele peça, você já Não, você vai. antecipa. Uhum. Uhum. Então, acho que o serviço de luxo tem muito da antecipação. É de você estar sempre com o radar muito ligado no que está acontecendo, no que está no entorno. Eu acho que eu dei muitos treinamentos ao longo da minha carreira dentro da hospitalidade de luxo, e a gente fala que o profissional do luxo, ele tem um radar É, 360. É. Então você está atendendo uma pessoa que está na sua frente, mas você sabe o que está acontecendo do seu lado direito, do seu lado esquerdo e até atrás de você. Parece que a exato. gente tem outros sensores. Sim. Então o luxo desperta isso. Porque luxo, o que que é? Experiência. O que que faz uma experiência boa de uma experiência excelente? Os detalhes. Sim. Uhum. Uma série de pequenos detalhes. Sim. E aí falando um pouco do trabalho que você faz, né, que a BLTA faz e que a gente também faz de marketing, de comunicação, de branding, como é que você vê o desafio da gente se vender, né, da gente mostrar para fora? Hoje o digital está aí para nos ajudar, né, com vídeos e fotos cada vez mais atrativas, cada vez mais sedutoras, como a gente fala muito, né? Mas, como usar o digital a favor, né, dessa promoção internacional, principalmente? Eu acho que o digital ajuda bastante, né? Mas a gente precisa estar presente. Então, ainda mais depois que a gente passou por pela pandemia, né? Quando todo mundo falava assim, não, agora facilitou muito, então vamos fazer tudo híbrido, ou então vamos fazer tudo online. Faz muita diferença. Uhum. Então, a gente precisa estar presente, a gente precisa ser conhecido, a gente precisa ir. Existe um caminho grande, é um desafio. Acho que o Brasil agora, realmente, com essa nova gestão da Embratur, que realmente quer posicionar o Brasil como um destino extraordinário, a gente vai dar passos mais largos. Então, a BLTA tem um acordo de cooperação com a Embratur, existem outras entidades também que resolveram colocar o Brasil no mundo. Uhum. Se todo mundo se unir e entender que a gente tem esse potencial gigantesco, e a gente se fizer presente Uhum. e ir abrindo os mercados, né? É como a gente fala, o caminho para chegar no luxo é diferente. É. O caminho para se fazer conhecido, ele é tortuoso, e a gente não pode desistir. E a gente Porque a pode usar gente essas ferramentas tem, a nosso favor, e a né? gente tem muita coisa. Então é assim, somos brasileiros, temos que ter orgulho de onde a gente está, sim, reconhecer os desafios. A gente tem a Uhum. questão da insegurança, a gente tem a questão da falta de infraestrutura em muitos lugares, a gente tem um desafio gigante com a conectividade dentro do nosso Sim. país, que tem dimensões continentais, não é fácil viajar pelo Brasil. Então a gente precisa realmente dar as mãos e Uhum. trabalhar em conjunto, sempre pensando em como fazer isso de uma maneira que seja consistente. A consistência está muito alinhada com o luxo. Exato. O luxo é consistente. Você não pode ser bom uma vez, você tem que ser todos os Sempre. dias. Aham. Em toda a jornada que você se propõe a oferecer, você tem que ser consistente. E isso faz parte do luxo. O E a luxo
E a é sinônimo de hotelaria no consistência. Brasil, a gente ouve muito falar de hóspedes recorrentes, né? Tipo, todo ano esse hóspede vem aqui. Eu acho que isso é um sinal de que a gente faz isso muito bem, É, né? e é a fidelização, porque do que as pessoas gostam de ser reconhecidas. Uhum. Uma vez que ela se sente É reconhecida, confortável, né? é confortável, é gostoso, ela se sente em casa. Ela não vai Então, procurar outro por que lugar, que eu ela vou sair do sabe. lugar Aham. onde me tratam super bem e me Correr um aventurar? risco. É, eu acho que sim, faz parte do turista internacional, de alto poder aquisitivo, que querer conhecer o novo. Mas ele é um turista que pode experienciar aquele lugar de formas diferentes. Uhum. Então, o turismo de luxo também tem que ser capaz de, dentro de um mesmo lugar, oferecer experiências diversas, para atender interesses diversos de viajantes diversos. Sim. Você pode ter num lugar que oferece experiências para aqueles que são mais aventureiros, para aqueles que querem mais tranquilidade, para aqueles que querem mais atividades. Lógico, sem perder a sua característica. Então, aquele que faz de tudo também não faz nada direito, Uhum, uhum. Tem que ter o né? E acho DNA, que a gente tem, claro, a gente tem que aproveitar de que o Brasil é tão diverso que existe cliente possibilidades, né? e Para viaje tudo. pelo Brasil. O Brasil é um destino que precisa de bastante tempo. É como você ir para a França, por que você passa 15 dias na França? No Brasil, então, você tem que passar 150, É, porque cabem quantas Franças dentro do Brasil? Né? E todas as experiências que você pode ter aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que maravilhoso. sempre ter isso no radar, de que a gente já faz muita coisa boa, de que as coisas têm que ser promovidas. Olha, Camila, eu Hum, fico super feliz de trazer esse assunto, principalmente em um momento recente que eu estive na França, hum, especificamente, como jurada internacional de um prêmio de hospitalidade, onde eu tive a oportunidade de conhecer diversos projetos ao redor do mundo e, infelizmente, não tinha um brasileiro lá para apresentar seu uhum, projeto para receber para concorrer a esse prêmio. E a gente vê realmente o quanto nós temos de potencial, o quanto o nosso povo é trabalhador, dedicado, criativo. E já caminhando aqui para a gente encerrar, uhum. infelizmente, esse papo, mas teremos muitos canais para nos conectarmos com a Camila. Eu acho que a BLTA tem tido um momento cada vez mais de expansão, de estar, né? Pouca gente conhecia essa associação e cada vez mais a gente vê novos É, projetos surgindo, né? Tem o novo projeto agora, que é o da marca da marca Xodó. Xodó. Então, a Xodó, Exato. todos os associados da BLTA são os xodós do Brasil. E por que xodó, né? Porque Uhum. xodó é algo muito brasileiro. É, Xodó é aquilo que te remete ao aconchego, ao afago. É muito brasileiro, não existe tradução. Então, quando a gente foi criar essa marca para conectar com o cliente final, a BLTA pensou: putz, mas a gente vai trazer um outro nome diferente. Então, tem que ser um nome que é genuinamente brasileiro, é que nem a palavra saudade, né? Não Uhum. existe. Saudade é um sentimento, xodó é um sentimento. Então, todos os nossos associados são xodós do Brasil. Que delícia. Então, é como se e aquilo que é seu xodó se cuida muito bem, Cuida. né? E então essa marca ela foi lançada recentemente Uhum. para conectar com o cliente final mesmo. BLTA é um nome difícil, né? Brazilian Luxury Travel Association. Ela Aham. precisou nascer sim para promover o Brasil internacionalmente, mas agora que a gente já está consolidado, a gente quer promover ainda mais a marca Xodó. Os Que lindo. xodós do Brasil são os associados da BLTA. A gente tem essas duas marcas caminhando juntas. Legal. E aproveitem, viajem. Ó, eu trouxe um presente para vocês, Que que é o lindo. livro que foi Obrigada. feito em comemoração aos 15 anos da BLTA. Então tem toda a Olha história da lá. associação Tons do Brasil. e é uma viagem. Então viaje pelo Brasil. E aqui vocês podem folhear e saber mais a respeito de todos esses xodós do Brasil que estão aqui dentro em diversas localidades. Que lindo. Muito obrigada. obrigada. Aqui, Tons do Brasil. Vamos conhecer mais a fundo o projeto da BLTA e também navegar, né, por essa mata linda, mares e praias. E aqui nosso presente também da Ai, que Harriet Luxury. delícia!
Obrigada por topar esse bate-papo, essa Claro, gente, foi um conversa. prazer. Eu acho que a gente tem que estar. O luxo, ele é muito. é, o luxo é inspirador. É, Então a gente tem que falar do luxo. estamos aqui para inspirar e também eu acredito muito que não só inspirar esse lado da elegância, do charme, do refinamento, do luxo, mas principalmente os empresários que estão aí no dia a dia É, realmente precisando de luz e entender que é possível com pessoas assim, não só uhum. inspiradoras, mas que a gente sabe a trajetória e como fazer, como aplicar, como treinar. Sem essa rede de suporte, sem realmente nos conectarmos e trazer esse novo olhar do luxo, é realmente um caminho muito difícil. eh, Tem muitos desafios, mas a gente acredita que é possível Com e a gente vê certeza, muita coisa acontecendo. com Então, certeza. que bom ter É. mais aliados nessa caminhada. Contem comigo, contem com a BLTA, com todos, temos diversos empreendedores que realmente colocaram ali muita energia, muito esforço, muita Sim. dedicação para criar produtos que são excepcionais de norte a sul do país, leste a oeste. E Tem muita estão coisa que precisa surpreendendo, ser né? visitada e conhecida. E que a gente siga viajando, né? Explorando muito, conhecendo essas histórias, né? Com Porque prazer. muitos desses lugares têm muita história para Tem muita contar, história, né? porque são histórias de família, de projetos é, de que não eram para ser um negócio e se tornaram um negócio. Uhum. Então, isso é a verdadeira autenticidade. E é isso que realmente tem um poder de fidelizar os clientes. E a gente fala, né, que o luxo é um mix entre passado, presente e o futuro. Então eu quero fechar com uma pergunta. Hum. Como você vê o Brasil daqui 5, 10 anos no mercado de luxo, da hospitalidade, da arte do bem receber? Eu espero ter a certeza daquilo que vem de dentro, de que o Brasil vai ser referência. Então, a gente está no caminho certo, porque a gente tem algo que não há nada que você possa fazer, ou você nasce com aquilo, ou você não nasce com aquilo. E o brasileiro nasceu com o dom da hospitalidade. E a hospitalidade é um dos atributos essenciais dentro do luxo. Não existe luxo sem hospitalidade. É essa compreensão de que você faz para atender a necessidade do outro e não para atender um desejo seu. Então eu acho que a gente tem muito sucesso pela frente. Para mostrar nossos xodós, né? Maravilhoso. E assim encerramos mais um episódio do podcast O Novo Olhar do Luxo. Obrigada a todos. Recomendo que compartilhem e não deixem de seguir os próximos episódios. Obrigada, gente. Foi um Obrigada, prazer. obrigada, Camila.